Você conseguiria viver em um lugar onde a temperatura chega a menos 50 graus? Ou em uma casa que boia no meio de um lago, sem terra firme por perto? Em algumas partes do mundo, as condições mais extremas não são obstáculos, mas parte da realidade cotidiana de quem vive lá. Existem vilas no meio da água, cidades espremidas entre montanhas, comunidades em crateras vulcânicas e até gente que voltou a viver em zonas de radiação. Hoje, você vai conhecer os lugares mais extremos e inacreditáveis onde pessoas realmente moram. E no final, pode apostar, você vai agradecer por ter uma cama seca e um chuveiro quente. Número 1. Cidades que flutuam. Quando viver na água é a única opção. Existem lugares no mundo onde a terra firme simplesmente não está disponível. E ainda assim, a vida insiste em florescer. Em certas regiões, o que seria apenas uma extensão de água inabitável acabou se transformando em lar. E esse é o caso de Makoko, na Nigéria, um impressionante aglomerado de casas sobre palafitas construídas no meio da Lagoa de Lagos. Ali, onde o chão é líquido e os becos são canais, estima-se que mais de 200 mil pessoas vivam em condições extremamente precárias. Canoas funcionam como transporte público, e tudo, do comércio à educação, precisa se adaptar ao constante balanço da água. Não há saneamento básico, os resíduos se acumulam na superfície, e a água que rodeia as casas é a mesma onde as pessoas pescam, se banham e, muitas vezes, até cozinham. Apesar disso, Makoko é um lugar interessante, com escolas comunitárias, mercados flutuantes e uma cultura resiliente que insiste em sobreviver onde muitos diriam ser impossível. Não muito longe dali, na costa do Benin, está Ganvi, uma vila fundada por povos que fugiam de traficantes de escravos séculos atrás. Hoje, ela abriga cerca de 20 mil pessoas que vivem exclusivamente sobre as águas do lago Nokowe. Ao contrário da desorganização visível em Makoko, Ganvi é mais estruturada. Possui uma rede de ensino funcional, mercados organizados e até hospedagem para turistas que visitam a região. As casas são construídas em madeira, apoiadas sobre troncos, e a vida ali segue o ritmo do lago, calmo e constante, mas ameaçado pela poluição crescente e pela falta de infraestrutura moderna. No outro lado do mundo, no Sudeste Asiático, as vilas flutuantes do Tonle Sap, no Camboja, mostram uma adaptação ainda mais profunda à água. Durante a estação chuvosa, o lago pode crescer até 5 vezes de tamanho, obrigando os moradores a se moverem com ele. Casas, escolas, igrejas e até postos de saúde são construídos sobre grandes balsas, que flutuam livremente à medida que o nível da água sobe. Nessas vilas, não há endereços fixos. Cada família ancora sua casa onde for possível. Não existem ruas ou calçadas. Apenas um emaranhado de casas boiando e barcos circulando entre elas. Em tempos de seca, parte dessas construções encalha, revelando a lama dura e rachada do fundo do lago. Mas quando as chuvas voltam, a comunidade inteira retorna ao seu estado flutuante, como se estivesse suspensa entre dois mundos. Já no alto dos Andes peruanos, em plena imensidão azul do lago Titicaca, um povo ancestral construiu seu lar com as próprias mãos, literalmente. Os Urus, uma etnia originária da região, vivem em ilhas artificiais feitas de totora, uma planta aquática que flutua sobre a superfície do lago. Essas ilhas não são fixas, apodrecem com o tempo e precisam ser reconstruídas a cada poucos meses. A vida ali é dura. O frio intenso, a altitude e o isolamento tornam o cotidiano desafiador. Esses são apenas alguns dos muitos exemplos que revelam uma dura realidade. Há milhões de pessoas no mundo que vivem literalmente sobre a água, não por escolha, mas por falta de alternativas. São populações que encontraram nas margens e nas superfícies líquidas um lugar para construir, amar, sobreviver e resistir. E apesar dos riscos, da ausência de políticas públicas e das ameaças constantes de doenças e enchentes, elas seguem ali, firmes, flutuando, adaptadas à força da natureza e às suas próprias necessidades. Número 2.
entre montanhas e abismos, quando a terra não tem limites. Se viver sobre a água já é difícil, há quem enfrente outro tipo de desafio: viver onde quase não há chão. Em vez de flutuar, essas pessoas se instalam nas encostas, entre vales estreitos, penhascos e montanhas. São lugares que parecem inóspitos, mas onde a vida insiste em acontecer, do seu jeito, com seus próprios limites e adaptações. E um dos melhores exemplos disso é o bairro de Yanjing, na China. Aqui, 400 mil pessoas vivem espremidas entre as montanhas e o rio. Em Yanjing, cada pedaço de terra é disputado como se fosse ouro, e os moradores se acomodam onde podem, nas encostas íngremes, nas rochas que restam entre os edifícios e ao longo dos rios. As casas, muitas vezes, se empilham umas sobre as outras, com varandas e janelas de um lado e precipícios do outro. A falta de espaço faz com que a vida social e a infraestrutura sejam muitas vezes improvisadas, com mercados e escolas adaptadas para os escassos metros quadrados disponíveis. A cidade, no entanto, enfrenta sérios desafios relacionados à superpopulação e à falta de infraestrutura urbana adequada. Mas, para quem vive em Yanjing, a falta de espaço é apenas mais um obstáculo a ser contornado. Mais ao norte, a cerca de 3.500 metros acima do nível do mar, em um dos vales mais remotos do Tibete, encontra-se Larung Gar, um imenso complexo monástico onde milhares de monges habitam pequenas cabanas vermelhas empilhadas nas encostas de montanhas íngremes. Este labirinto de silêncio e espiritualidade se espalha pelas encostas de uma montanha, criando uma paisagem única e praticamente inacessível, onde a vida é marcada por um profundo isolamento. Com suas cabanas improvisadas, os habitantes da região encontram na simplicidade da vida nas montanhas uma forma de conexão com o divino e com a natureza ao seu redor. Mais um exemplo de resistência à geografia é Gaza da Lur, uma pequena vila nas Ilhas Faroé, que foi praticamente inacessível por séculos. A cidade, escondida entre penhascos e montanhas, foi conectada ao resto do mundo apenas recentemente por uma estrada. Antes disso, os moradores precisavam subir morros íngremes, ou até mesmo chegar lá de helicóptero. A vila, com suas casas de pedra e telhados verdes, é cercada por uma paisagem dramática de falésias e o oceano ao fundo. Ali, a vida segue sem a interferência da modernidade que domina as grandes cidades, mas isso não significa que os desafios sejam menores. O clima severo e a falta de acesso fácil tornam a vida na vila um teste diário de resiliência. Já no outro extremo da Ásia, em pleno Oceano Pacífico, encontra-se Aogashima, uma pequena ilha vulcânica no Japão, que é habitada por cerca de 200 pessoas que construíram suas casas dentro da cratera de um vulcão ativo. Aqui, morar é viver no coração de um gigante adormecido, onde o risco de erupções é constante, mas a beleza e o isolamento tornam a vida única. O vilarejo, com suas ruas estreitas e casas empoleiradas nas encostas do vulcão, é um lugar de extrema tranquilidade, mas também de constante vigilância. A vida em Aogashima é uma convivência com o vulcão, um lembrete diário de como a natureza molda e impõe seus limites. Esses lugares são apenas alguns exemplos de como o ser humano, ao longo da história, se adaptou ao ambiente mais inóspito. Seja entre montanhas intransponíveis, em vilarejos empoleirados em falésias ou dentro de crateras vulcânicas, as pessoas encontram um espaço para viver, crescer e prosperar. Gostou do vídeo? Então não esquece de deixar o like, comentar o que achou e se inscrever aqui no canal Curiosidades Mundial. Toda semana trazemos fatos incríveis, curiosidades surpreendentes e mistérios do mundo que vão te deixar de boca aberta. Ativa o sininho para não perder nenhum conteúdo novo. Vem descobrir o mundo com a gente.